Nós queremos dar início a essa série de palestras, uma série mais bíblica, e sob o tema geral, então, Encontros com Jesus. E o tema hoje à noite, então, é o encontro da mulher samaritana com Jesus, ou melhor, Jesus com a mulher samaritana, de João capítulo 4. Podemos abrir nossas Bíblias. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir tirar água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, seus animais beberam daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam o Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você sou o Messias." Naquele momento, chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: "Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias?" Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: "Ele me disse tudo o que eu tenho feito." Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: "Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar. E sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo." Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, nas últimas semanas nós tivemos um tema
importantíssimo que falou sobre metamorfose, transformação. E nós ouvimos a transformação dentro, transformação fora e transformação para fora. Agora vem a pergunta, mas como isso é possível? O que é o start? O que é o início dessa transformação? O que faz que de repente algo mude em nossas vidas? Por isso esse tema Encontros com Jesus querem ser uma explicação, sim. O que é a partir dessa experiência com Cristo? E como é que isso acontece hoje? Eu recebi Jesus, eu aceitei Ele, Jesus, aqui eu posso falar com Ele, é meu Senhor, é meu amigo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Como isso funciona? Para quem assiste fora, às vezes diz, gente, esse povo está ficando, pirou de vez. Por outro lado, quem passou essa experiência vai dizer, o pessoal lá de fora dá a impressão que não entende do que nós estamos falando. Então, hoje à noite, essa história aqui, ela quer nos ajudar um pouquinho nesse sentido. Bom, eu quero trazer e dividir esse texto sobre 4 subtemas. O primeiro, a intencionalidade. Eu estou lendo um livro aqui chamado Evangelho, a diversidade das culturas. É escrito por Paul Hibbert, é um doutor em antropologia, e ele fala de uma maneira muito bacana que as culturas, cada um, os hinduístas, os árabes, os russos, norte-americanos, germânicos, italianos, húngaros, enfim, as pessoas assim, cada um tem a sua cultura, seu jeitinho de ser. E aí esse livro, ele tem a tese de que o Evangelho, essa boa notícia de Deus, está acima de tudo isso. E esse Evangelho, ele cai dentro da cultura. E nessa cultura, essa experiência com esse Deus, e esse Filho de Deus, o Espírito Santo, faz com que as coisas de repente vão acontecendo em nossa vida. E essa cultura, ela vai sendo acrescentada pelo Evangelho, sendo transformada, e a gente vai percebendo que Cristo é uma experiência muito acima do meu jeitinho, de repente, de origem germânica. Muito mais do que meu jeitinho de origem lá do Nordeste. Muito mais do que um jeito americano. O problema é que, às vezes, as culturas acabam pegando o Evangelho, se apropriando dela, e acham que a cultura ela está acima do Evangelho. E o Evangelho não se deixa aprender por uma cultura. Jesus veio para dentro de uma cultura judaica. E Jesus rompeu com a cultura judaica para dizer que ele está acima de uma cultura. Jesus não veio no sentido assim de acabar com o judaísmo, mas ele quis dizer, não é possível que a boa nova de Jesus Cristo seja de alguma maneira agora isolada, engessada com a própria cultura. E entre outros ele diz o seguinte, ele fala também que hoje a maneira de a gente levar esse Jesus, de trazer as pessoas à presença de Cristo, de se encontrar com elas, existem 3 maneiras. 2 são maneiras equivocadas e a terceira assim deveria de ser. Mas não é apenas para fazer missão na África ou no Nordeste, não é apenas isso, mas como nós levamos a experiência de Cristo para as pessoas dentro da nossa própria casa, para a nossa vizinhança. Como é que eu falo de Jesus e levo esse Jesus, essa experiência do Evangelho para alguém que está na empresa, do meu lado? E ele fala primeiramente de 2 equívocos. O primeiro equívoco é quando a gente prega para as pessoas e usa ela meio como um cenário, um panorama. Então ele deu o exemplo nos Estados Unidos, por exemplo, a missão indígena muitas vezes entre os índios parecia quase um cenário, missão panorâmica. Alguém fazia isso com propriedade, falava de Jesus, e quando alguém da missão X ou Y, ou da igreja tal e tal, fosse lá conhecer aquela missão, eles passavam com suas máquinas fotográficas, fotografando os índios, fotografando o missionário ao lado. É como se estivesse entrando num jardim zoológico, olhando as coisas de maneira distante. Fazendo missão com os índios.
Bacana. Isso é visão panorâmica. Ah, alguém vai fazer missão então junto às prostitutas aqui. Bom, mas vamos fotografá-las como que bom que nós fazemos missão. Ou vamos fazer missão no Nordeste. Alguém vai lá, bate umas fotos, expomos aqui. Apóstolo Pedro faz missão com os nordestinos. Pessoal, isso é missão panorâmica. A gente usa isso quase até para trazer um glamour para a nossa igreja. Ah, nós fazemos missão junto aos índios, aos nordestinos, fazemos missão lá ou cá. Pessoal, é isso que é uma missão panorâmica. É assim que nós, de repente, falamos às pessoas, meu futuro genro, futura nora, eu uso assim, veja só, né, eu desfilo aqui e eu quero falar de Jesus, eu quero trazer ele também para perto da nossa fé. Segundo equívoco é a missão utilitária. Quando nós usamos as pessoas assim porque elas são convenientes. Trazemos pessoas para fazer o serviço. Eles fazem isso muito melhor do que a gente. Deixa eles fazer. Então a gente usa as pessoas com o intuito, de repente, eu trago um empresário para a nossa igreja, porque olha, se ele der o dízimo, acabaram nossos problemas. Isso é visão utilitária. Se eu me encosto a alguém, esse cara tem uma capacidade de mexer com multimídia que é um espetáculo. Esse cara nós temos que trazer para a nossa igreja. Então a gente fala do evangelho e quer que ele venha para quê? Isso é uma visão utilitária. E agora vem a visão correta. Missão de Jesus é olhar para a pessoa e dizer: Deus te ama. Independentemente da tua cultura e da tua história. Olhar para alguém de uma outra igreja, de uma outra filosofia, olhar para alguém que pode ser de qualquer religião, de qualquer pensamento, pode ser mãe de santo, pode ser uma benzedeira, pode ser, não importa. Olhe para essa pessoa como alguém que Deus ama e que Deus quer fazer uma história na vida dela. Teu futuro genro, tua nora, que não compartilha a mesma fé. Pense, ele é uma pessoa amada por Deus e você tem a oportunidade de falar e levar Jesus para essa pessoa. Vejam bem, Jesus aqui estava sendo bajulado de que ele batizava mais pessoas do que João. E quando ele ouviu isso, o que ele fez? Picou a mula. Isso não é para mim. Eu não quero ser aqui agora um panorama. Eu não quero ter uma compreensão utilitária. Ele caiu fora. E foi se encontrar com quem? Uma mulher numa outra cultura. Os samaritanos não se davam com os judeus e os galileus, porque eles tinham uma miscigenação com outras raças uns 500, 600 anos antes. E aquilo lá, eles viam, isso aqui não é mais um povo tão assim, culturalmente, etnicamente puros. Eles são misturados, então a gente não pode se misturar com eles. Jesus sai da evidência utilitária e da evidência panorâmica para encontrar-se com uma mulher samaritana. E quando ele chega lá, existem algumas coisas bem interessantes. Nas coisas, de novo, ordinárias, coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Ele não abriu um papiro, agora uma Bíblia e disse: vem cá, eu quero te falar das 4 leis espirituais. Você é pecador, você é de Jesus, etc. e tal, ele morreu por ti e Deus te ama. Não que está errado isso, mas trazer dessa maneira, isso, infelizmente, a gente cometeu muitos erros também no evangelismo, que foi assim muito direto, agressivo, quase ofensivo. Jesus viu uma pessoa, Jesus se adequou à realidade desta mulher. E ele fez isso de uma maneira de olhar, de enxergar. Queridos, quando você vai num médico e esse médico olha para o paciente, olha, ouve. E nós tínhamos um médico muito simpático, muito querido com nossos filhos. Foi o pediatra, que foi até os 18 anos, né, o pediatra dos nossos filhos. Ele era muito amável, ele tocava, ele dava uma balinha de banana, né? Eu lembro que era assim, ele tinha um jeitinho muito, muito amável de olhar, de ouvir, de perguntar e tocar. O ser humano precisa ser visto, ele quer ser percebido.
E Jesus percebeu esta mulher. E essa mulher, gente, ela tinha um currículo complicado atrás de si. Ela já tinha 5 companheiros. Jesus disse: cadê o teu marido? Eu não tenho marido. Jesus disse: isso é verdade. Quem teve 5 companheiros, quem esteve amasiado 5 vezes com 5 pessoas, não esteve casado nenhuma única vez. Casamento é outra coisa do que ficar juntos. Isso não é casamento, isso é amasiado. O casamento é um compromisso com Deus, com a pessoa, com a família, com a sociedade. Isso é casamento. E Jesus disse: você realmente não estava casado ainda. E 5 maridos, 5 homens tiveste. E Jesus aqui nesse momento, ele não quer ser o 6º homem na vida desta mulher. Jesus olha para esta mulher de uma maneira diferente. Queridos, nós estamos tão carentes que os homens olhem para uma mulher. A Bíblia diz olhar como uma irmã. As mulheres mais velhas como uma mãezinha. As mulheres mais novas como uma irmã. Você tem irmã? Você tem uma irmã assim? E quando eu tenho 6 irmãs. Cara, alguém mexeu com minha irmã, eu viro uma onça, não é assim? Principalmente quando é jovem, criança, adolescente, a gente até briga com elas, né? Mas ai, se alguém tocar o dedo nelas. É isso. Olhe para as mulheres da igreja como irmãs na fé. Protejam elas. E Jesus olha para esta mulher não com olhar sexual, mas que essa mulher quer ser vista muito mais do que um corpo. Ela quer ser vista e compreendida como alguém que quer ser amada e que quer ter sentido na sua existência. Segundo ponto, Jesus tem uma estratégia para se encontrar com esta mulher. Esse mesmo livro, ele diz assim: quando a gente entra numa cultura nova, com pessoas que ainda não têm acesso à palavra, ao evangelho, esse livro diz 3 dicas. Primeiro, seja um aprendiz. Pergunte para essa pessoa, fale sobre a história dela, queira aprender com essa pessoa. Como é que vocês tiram água aqui desse poço? Você vem sempre nesse horário? Quantas ovelhas você tem? Porque ela veio ao meio-dia. Sabe por que ela veio ao meio-dia? Porque de manhã a rapaziada tirava a água e dava para os animais. Ela não queria mais ser enchida, ela não queria ser mais rotulada, ela não queria mais ser reconhecida, ela estava cansada. Ela vinha ao meio-dia quando o sol estava muito quente e lá tirava água para alimentar os seus animais. Jesus quer saber a história desta mulher e não ser mais um que faz chacota, faz brincadeira de mau gosto e apelo sexual para esta mulher. E Jesus se interessa pela história. Ela vai falando que do poço de Jacó. E ele vai entrando numa... Jesus se torna aprendiz. Aprendam. Tenha interesse por aquela pessoa que você quer conquistar. Se ela é uma costureira, pergunte quantas peças ela costura. Quanto tempo ela faz isso. Deve ser bacana, difícil isso. Eu te admiro. Se o cara é ferramenteiro, o outro é enfermeiro, o outro trabalha na farmácia, o professor. Tenha interesse na vida das pessoas. Que coisa mais linda essa primeira lição. Segunda lição. No segundo momento, ele diz, depois de 3 meses, seja um permutador. Troque. Sabe, meu pai também foi mecânico, e eu vejo que você é mecânico. Olha, meu pai sempre admirava esse trabalho, eu admiro o trabalho dele. E você vai trocando experiências e vai dessa maneira conquistando a pessoa. E finalmente, no terceiro item, depois de 6 meses, conte histórias. Todos gostam de uma boa história e todos querem contar uma boa história e todos querem ouvir uma boa história. Deixa eu contar para você. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para Belo Horizonte, de fato aconteceu, e eu queria ser músico profissional. Meu amigo quebrou o braço, e esse braço levou 3 meses para ficar sarado, e assim eu fui para Belo Horizonte. Eu entendi que Deus me levou para lá, e eu toquei numa orquestra sinfônica. E aí eu vou contando a minha história. Vocês estão curiosos para ouvir mais essa história, porque ela continua. Vocês talvez nunca ouviram, vocês estão curiosos. As pessoas gostam de ouvir histórias. Jesus conta histórias. E, finalmente, essa história agora, item 3,
a novidade do evangelho. Essa história, só depois é que a gente vai assumindo os papéis, talvez como evangelista, como pastor, como diácono, que eu quero trazer você para a igreja também. Mas aí você já ouviu a pessoa, você já dividiu com ela, e aí contou as histórias, e depois disso, você já está tão perto das pessoas. Aí vem a novidade do evangelho. E essa novidade do evangelho, ela é pontual, ela é objetiva. Todos têm uma história em torno da qual a nossa vida gira e em torno da qual talvez até nós temos sofrimento. Qual foi a tua história? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua relação com tua mãe, com teu pai? Como é que foi a tua adolescência? Como é que foi teu primeiro trabalho, aquela empresa que você abriu? Como é que foi o teu casamento nos primeiros anos? Como é que foi a tua saúde? Todos nós temos uma história que ocupa de uma maneira muito intensa a nossa vida. Todos nós. E o Senhor Jesus pega a história desta mulher, não para chincalhá-la, não para humilhá-la, de jeito nenhum. Ele pergunta, onde é que está teu marido? Eu podia perguntar, como é que está aquele assunto lá, aquele dinheiro que você desviou e acha que caducado está resolvido? Onde é que está aquela vez que você traiu a sua esposa e você achou, passaram tantos anos e ninguém mais fala disso? Onde é que está aquela história que aquela vez você sentiu que o seu pai lhe tocou de uma maneira inadequada e você não quer mais falar do assunto, e você, pai, fez isso e acha que a filha não passou, ela esqueceu? Onde é que está aquela história que você agrediu alguém? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele vem para jogar luz sobre essas histórias, os quartos escuros da alma. E aí ele vem sobre esta mulher e fala. Não foi para quebrá-la, destruí-la. Foi para jogar luz. E a luz, ela nos puxa para a claridade, a gente pode tratar isso. Todos têm uma fé, uma piedade, mesmo o ateu tem uma fé ao avesso. Esses tempos alguém me disse, pastor, desde os 10 anos sou ateu. Para mim, esse ateísmo tem algo que é o avesso. Aí eu perguntei para ele, como é que você se relacionava com meu pai? Pronto, já matei a charada. A figura paterna para ele é uma figura complicada, não afetiva. E você transfere esse não afetivo para um Deus que não afetivo, que isso é tipo assim, pai está aí, mas para quê? Então você acha Deus está aí, mas para quê? Vocês estão entendendo? Jesus fala da fé desta mulher e assim ele entra em contato. E cuidado, quando você começa a falar da fé de alguém, vá com calma, não patrulhe a fé dessa pessoa. Ela também é filha de pai, mães que foram dessa religião, dessa denominação. Vá com calma. Não estrague aquilo que você poderia tornar bonito. Não estrague a fé de uma outra pessoa que todas as últimas 10 gerações alguém foi dessa religião. Vá com calma. Jesus sabia como também tocar na fé. E ele não achincalha a fé, porque no Monte Gerizim eles adoravam, e nem disse a minha fé em Jerusalém. Mas Jesus está querendo dizer que existe um Deus que está acima de Jerusalém e acima de Gerizim. Acima, existe um Deus que está acima do próprio cristianismo como religião. Um Deus que está acima dos muçulmanos. Um Deus que está acima do espírita. Um Deus que está acima de qualquer religião, denominação, filosofia. É o Deus Pai de Jesus Cristo e o Espírito Santo que se revelou da eternidade para que aquele que crê nele, ainda que morra, possa viver eternamente. Amados, o evangelho não é religião, evangelho é revelação de Deus. Então cuidado para não ficar discutindo religião com os outros, isso não leva a lugar nenhum. E esse evangelho é a boa nova de Cristo, que ele ama cada ser humano, e ele é exatamente do tamanho do vazio que o ser humano tem.
mas é revelação, e revelação amorosa, revelação perdoadora, revelação solidária e revelação de cuidado. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser perdoado? Quem não quer ser cuidado? Quem não quer presença solidária? O Senhor Jesus nos anima a sermos desta maneira também quando se trata de fé. Jesus aponta para uma verdade que transpõe a religião. Jesus veio para dentro do judaísmo e apresentou o Cristo. Ele nem queria ser chamado de cristão. Jesus nunca disse daqui para frente, vocês são chamados de cristãos. Isso aconteceu depois na Antioquia e de fato ficou o cristianismo, porque Cristo é a figura. Mas não é o cristianismo que salva a gente. É Jesus, o Filho de Deus revelado. E aí ele fala que ele é o Messias. Incrível. Como é uma crescente essa maneira de evangelizar, de ele se encontrar com o ser humano. E finalmente, o último item, qual seria o resultado? Qual seria a consequência? A transformação. Quando nós temos uma experiência com Jesus Cristo, a vida segue um outro rumo. Essa mulher aqui largou o seu pote. Tão fofinho quando diz, e a mulher deixou o pote e voltou até a cidade. E ela foi falar para as pessoas. Queridos, eu não sei quanto tempo você tem arrastado aquele pote de água, nutrindo suas ovelhinhas. Quanto tempo você tem ido para lá e para cá, para cima e para baixo, tentando dar conta da vida. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Deixa Ele ter um encontro contigo. Solte o pote. Tenha um encontro com Ele. E eu diria mais, volte para os seus. Diga para eles que vale a pena levar uma vida com Cristo. Convide-os. Dê um testemunho. E essa mulher disse, cara, esse Jesus falou tudo a meu respeito. Eu vou dizer para vocês, Jesus sabe tudo, o Filho de Deus, o Espírito Santo sabe tudo a nosso respeito. E é tão bom quando alguém nos conhece e não tem segredos. Então, o Senhor Jesus sabe tudo a teu respeito. Todos os quartos escuros, quartos mais claros, sabe da sacada, sabe da sala, sabe de tudo. Mas largue o pote. Depois dessa experiência, partilhe. E você verá que a vida não é a mesma. E aí vários chegaram e disseram, vamos ver, vamos ver. Porque eu acho que aqui tinha um toquezinho de curiosidade. O testemunho dessa mulher, quem era, tinha 5 relacionamentos, é uma mulher meio... Se essa mulher está dizendo que alguém falou da vida dela e ela ainda fica feliz que disse que alguém revelou a vida dela, cara, isso aqui é poderoso, é curioso. Se um cara desse, aprontador, safado, o cara está dizendo que algo mudou, então, cara, vamos ver o que é isso. Foram por curiosidade. E aí disseram, Jesus, fica conosco. E Jesus ficou 2 dias. 2 dias. Eu queria dizer o seguinte, uma experiência com Cristo também demanda tempo. Você tem tempo para lavar o carro 2 horas, você tem tempo para assistir um jogo de futebol 2 horas. Você faz o teu Cooper diariamente, você, sei lá, tem seu hobby, tem seu trabalho. E quando se trata de estar na presença do Senhor, de ler um pouquinho um texto bíblico, 10 minutinhos, uma página de um devocional, de ir no culto, você tem a cara de pau e dizer que não tem tempo, não pode. Quem tem uma fé dessa também não encontrou Jesus ainda. Eu desafio, encontre-se essa semana com o Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, vá no seu quarto, vá na sacada, fique lá uns 15 minutinhos. E no final da semana você pode me procurar e dizer, pastor, algo foi diferente nessa semana. Jesus, fique conosco 2 dias, fique conosco. E Jesus ficou, e esses 2 dias fizeram a diferença. Nós tivemos um retiro ontem e hoje, 2 dias especiais. Não percam um retiro para a liderança, não percam um retiro para casais, não percam um retiro de juventude, não perca, porque tua alma tem necessidade de ficar 2 dias com o Senhor. E você vai ver que esses 2 dias podem mudar a sua vida para sempre, a sua família. Tire um tempo. Jesus fica conosco. E Ele ficou.
E ele vem e entra na nossa casa, ele fica. Mas se você não quer, se eu não quero, se não tem nada que eu posso, para tudo eu tenho tempo. Mas quando se trata disso, eu tenho mil desculpas. Que fé é essa? Que relacionamento, que experiência é essa? Jesus ficou. E daí depois esse pessoal da Samaria disse assim: agora já não cremos mais porque ela deu esse toque para a gente. Nós cremos porque a gente ouviu da boca dele que aqui tem algo muito grande em evidência. Talvez você venha por causa da sua esposa, sua filha, que diz: ai pai, vamos para o culto infantil. Tá bom, é? Talvez vai chegar um momento que você está vindo para o culto, não mais porque a filha está pedindo, ou a esposa, porque você entende que você precisa desse encontro com Jesus Cristo. Talvez você também, esposa, mulher, você avô, você vó. Amados, encontros com Cristo. Quem ousa não sai mais da presença dele da mesma maneira. Não é assim que é mágico, mas é absolutamente transformador, absolutamente real. Queridos, de coração, meu testemunho pessoal, eu não poderia mais viver sem essa experiência diária da fé com o Senhor Jesus. Encontro marcado com Ele todos os dias. Amém? Que assim seja.